A história da arquitetura portuguesa é importante refletir sobre como é que ela é exatamente montada, porque se vocês, enfim, vocês são estudantes, mas se vocês olharem assim para a situação de outras escolas na Europa, não há história da arquitetura inglesa, ou história da arquitetura italiana, ou história da arquitetura francesa, não é? Quer dizer, não há, porque esses países, na verdade, eles constituem o centro, não é? O centro daquilo que são as tendências, a reflexão, enfim, as vertentes dominantes, enfim, da arquitetura internacional. Então, na verdade, não faz muito sentido nesses países existir uma história de arquitetura nacional. E porquê que, então, países como Portugal aprofundam essas matérias? Porquê que eles querem, porquê que nós continuamos a insistir nas escolas de arquitetura para que os alunos tenham essas matérias? Uma das questões fundamentais, porque obviamente isto é uma discussão que nós temos sempre vindo a ter, é os alunos terem uma consciência muito plena daquilo que é a história da arquitetura do seu país, do seu território, que é a matriz, no fundo, com que eles convivem diariamente, não é? Aquilo que eles vão transportar mais tarde, quando forem arquitetos, na sua prática diária. Depois, é porque, sendo Portugal um país muito pequenino, como vocês sabem, enfim, 10 milhões de habitantes, um território, enfim, eu faço viagens com os alunos de 3 dias todos os anos e, enfim, já percorremos o território quase todo. Enfim, 7 anos já deu para repetirmos várias vezes até a mesma viagem. Sendo exatamente essa questão desse país muito pequeno e muito afastado daquilo que é Londres, ou Paris, ou Roma, ou Berlim, enfim, ou Roterdão, ou enfim, essas cidades que vocês sabem, onde tudo fervilha, não é? Nós precisávamos, de facto, de perceber como é que se constrói essa cultura da periferia. Compreendem? Então, Portugal é um país, não é, que está na borda do Atlântico, não é, na ponta mais ocidental da Europa, e então ele tem, de facto, ele tem um outro tempo, uma outra dinâmica, uma outra economia, uma cultura, enfim mais, se calhar mais ligada ao seu passado atlântico, digamos assim. Então essa especificidade a gente tinha que, de facto, a definir e tínhamos que, de facto, a perceber. Para os arquitetos, enfim, que já têm outro domínio, porque já exercitam a profissão todos os dias, é muito claro perceber esta questão, esta angústia, não é? De percebermos, de entendermos, de termos a dimensão clara de qual é que é o nosso lugar do mundo, em termos daquilo que nós estamos a exercitar todos os dias. Então, a história da arquitetura portuguesa, ela permitiu identificar aquilo que eram as nossas questões, ok? Como é que a nossa arquitetura foi produzida, não é? Porque é que ela é desta forma e não de outra? Porque é que nós não demos, enfim, ao mundo obras, enfim, com o fulgor, com a erudição, tecnologicamente muito precisas e muito rigorosas, como outras culturas europeias, centro-europeias, e de alguma forma nós fomos criando uma espécie de autonomia cultural, entende? Essa consciência da nossa autonomia cultural é muito importante para não criar uma angústia assim. Uma angústia em relação no confronto com o outro, não é? No confronto dialogante, naturalmente. E, portanto, esta questão era de como é que nós criávamos uma consciência de nós próprios. A história da arquitetura portuguesa ajudava-nos a perceber figuras, ou ajuda-nos a perceber figuras que vocês provavelmente já ouviram falar na escola, que os vossos professores, com certeza, às vezes, talvez até mencionem, como o Álvaro Siza, ou o Eduardo Souto de Moura. Quer dizer, nós conseguimos, de facto, ir percebendo porque é que elas se tornam, enfim, num dado momento, também tão significantes para outros que não apenas nós. Percebem? Pronto, então essa questão, esse diálogo,
nós começamos com os alunos, não é, na história da arquitetura portuguesa. Os alunos já conhecem a história da arquitetura internacional, então eles conseguem entrar na especificidade, digamos assim, daquilo que é os nossos edifícios, a nossa forma de olhar o território, as nossas tecnologias, enfim, a abordagem que fazemos, o próprio discurso que fazemos. Bom, e esta fala de hoje, que vai ser bastante mais curta, era uma espécie de provocação, porque eu sou professora de História da Arquitetura Portuguesa, mas eu também sou crítica da arquitetura e, na verdade, eu comecei a ser crítica da arquitetura, quer dizer, comecei a tentar ser crítica da arquitetura mal saí da escola de arquitetura. É uma coisa engraçada, não é? Porque nós pensamos que um crítico só pode ser crítico depois de ter um conhecimento muito acumulado, mas, enfim, talvez eu achasse que tivesse assim uma certa coragem, não sei, enfrentar o mundo. Então, quando eu acabei a escola, enfim, tinha 23 anos ou 22 anos, já não me lembro bem, eu comecei a escrever sobre arquitetura. Então, os primeiros textos são absolutamente inenarráveis. Hoje eu não consigo mais ler esses textos, porque eu era obviamente muito jovem, não é? Estava à procura, tinha muitas certezas. Os jovens, é engraçado porque os jovens têm muito mais certezas do que depois com a idade a gente vai alimentando. Então tinha muitas certezas, eu ia às obras, ia falar com os arquitetos eram amáveis, recebiam-me, não é? Uma paciência incrível, não é? Um arquiteto mais velho receber uma jovem recém-formada, não é? Para dizer uns disparates sobre arquitetura. E eu comecei a escrever e foi um treino interessante, não é? Começar a tentar refletir um pouco sobre a arquitetura e perceber, enfim, quando era ainda muito jovem. Portanto, este exercício, o exercício da crítica, de facto, é engraçado isso. Não é um exercício de sabedoria, se calhar. É um exercício, se calhar, de risco. E esta conversa que eu queria hoje ter com vocês é um pouco sobre isso. Eu era, de facto, muito jovem quando comecei a escrever. Enfim, fui começando a escrever, escrevi. E, a dada altura, as pessoas começaram a comentar os textos, a falarem comigo, quererem debater algumas das ideias que eu colocava nos textos. Essa era a parte melhor, digamos assim, a parte da conversa. E em 2005, uma revista espanhola pediu-me, enfim, já era mais velhinha, pediu-me para eu editar uma revista sobre arquitetura, uma 2G. Era uma revista espanhola da Gustavo Gili, que existia na época, e, enfim, estava muito interessada em promover culturas, culturas periféricas, mas com algum peso internacionalmente. A arquitetura portuguesa é uma arquitetura, ou é uma produção com algum peso na Europa, quer dizer, os nossos arquitetos são, de facto, bastante respeitados, e os nossos recém-formados também. Eu ontem disse isso aos professores que estavam na assistência. Normalmente os nossos recém-formados, independentemente da escola onde se formam, têm bastante aceitação no mercado de trabalho europeu, uma vez que hoje em Portugal há muito pouco trabalho para um jovem arquiteto, mas, enfim, na Europa ainda vai havendo. E pediram então para fazer esse texto, e esse momento era um momento muito interessante, porque uma coisa chamada Euro 2004, que é um campeonato de futebol, não é? Tinha acabado de acontecer. Esse campeonato de futebol tinha tinha produzido 10 novos estádios, que é uma loucura. Vocês construíram só 12, não é? Nós construímos 10. Só que nós tivemos a sorte que nós precisávamos de construir 10 para construir um muitíssimo extraordinário, que era o estádio de Braga, do arquiteto Eduardo Souto Moura, que foi, de facto, uma obra absolutamente fundamental para os portugueses, em escala, em dimensão, em colocação. Depois vocês já vão perceber porquê, em colocação, em colocar-nos num diálogo mais internacional. E, ao mesmo tempo que o estádio tinha terminado, tinha sido
inaugurado e os jogos tinham feito e o estádio enchia as revistas internacionais, muita gente veio ver o estádio, escreveu-se muito internacionalmente sobre o estádio, não apenas localmente. Um arquiteto holandês chamado Rem Koolhaas tinha construído no Porto um edifício, uma casa de espetáculos chamada Casa da Música. Vocês também provavelmente já ouviram. Inclusivamente falava-se que era provavelmente o melhor edifício do Rem Koolhaas naquela altura construído, em termos de qualidade de execução, assim, de exigência dos materiais, da qualidade do acabamento. Enfim. E falava-se muito sobre o que é que isso significava, o que é que essa obra ia significar no domínio também da cultura internacional. Bom, eu tinha que escrever um texto e como os críticos são afoitos, não é? Na altura eu escrevi que considerava que a cultura portuguesa, quer dizer, aquilo que os arquitetos iam produzir a partir dali, iria ser uma espécie de diálogo entre duas culturas muito distantes no tempo. E no tempo, quer dizer, não exatamente no tempo, mas naquilo que traziam, naquilo que convocavam para a arquitetura que estava a ser feita naquele momento. O Estádio de Braga, que representava, enfim, uma espécie de modernismo, que nós chamávamos de modernismo vernacular, porque nós gostamos pouco de discursos radicais, e a arquitetura holandesa que o Koolhaas estava a promover, não é? Naquele momento, e que era uma arquitetura mais radical e mais de vanguarda, digamos assim. Bom, então eu escrevi que parecia possível que aquele objeto cooliano, não sei se é assim que se pode pronunciar, iria alterar, de alguma forma, no diálogo com este outro objeto mais conservador que o Estádio de Braga sugeria, iria exatamente medir ou tensionar aquilo que iria ser o caminho dos jovens arquitetos, mas também de outros arquitetos que já estavam mais consolidados. É claro que como os críticos servem exatamente para tensionar o discurso, não é? Para radicalizar o discurso. Portanto, nem o Estádio de Braga se poderia inscrever num modernismo vernacular ou numa obra conservadora, está longe de ser isso, nem, enfim, a Casa da Música era tão radical como nós, enfim, havíamos, não é? Como nós havíamos dentro, enfim, a partir da nossa cultura arquitetónica. De qualquer maneira, eu, enfim, escrevi isso, não é? E, entretanto, houve uma coisa chamada crise, em 2008, uma crise. Portugal entrou em crise económica, uma crise económica fortíssima. E, portanto, o que aconteceu foi que os arquitetos deixaram de ser solicitados, deixaram de ter demandas, encomendas, e a produção começou a ser de escalas muito mais pontuais, com muito mais limitações, muito mais constrangimentos, e, portanto, aquilo que eu tinha eventualmente escrito acabou por nunca se verificar. Portanto, foi um malogro total, não é? Um fracasso absoluto. Bom, aí este ano, penso que foi este ano, ou no princípio do ano, uns jovens arquitetos que escreveram um livro sobre o Koolhaas e que pediram a várias pessoas para contribuir numa leitura sobre o Koolhaas, que não tinha nada a ver com a cultura arquitetónica portuguesa, era independente, era uma leitura, enfim, eles queriam, aproveitando que o facto do Rem Koolhaas ser agora, ter sido, como vocês sabem, o curador da atual Bienal de Veneza, perguntaram-me se eu não queria rever a minha posição em relação a que eu estou a ver 10 anos depois, não é? Eu já nem me lembrava muito bem do que é que o texto dizia, porque depois o texto era muito maior, quer dizer, isto era assim uma pista de lançamento para depois eu dizer outras coisas que me interessavam naquele momento de dizer. Já não me lembrava de nada daquilo. Obviamente, de repente, tive que pegar e buscar outra vez a revista, ler outra vez o texto, pôr as mãos na cabeça e pensar, ai meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para justificar perante estes jovens arquitetos, que são 10 anos mais novos do que eu, mais jovens do que eu, tamanho disparate que eu escrevi quando tinha mais ou menos a idade deles. Enfim, e portanto, obviamente,
eu escrevi-lhes então um texto que dizia que 10 anos depois, eu vou só aqui para vocês perceberem um bocadinho, 10 anos depois, olhares menos atentos podem identificar a presença de culas em algumas dezenas de formas, entretanto, materializadas pelo território urbano e rural português, quer dizer, há de facto alguns tiques, digamos assim, alguns gestos, mas da influência efetiva de culas, quer dizer, de uma compreensão daquilo que daquilo que é o seu discurso arquitetónico, daquilo que é a sua posição em relação à arquitetura, nem sombra. E é isso que dá o título, de alguma forma, à conversa que eu irei tratar convosco. E, portanto, o texto chama-se mesmo Os Críticos Também Falham. Normalmente os críticos são acusados de falhar sempre, não é? Mas pronto, enfim, portanto, isto também é, enfim, uma concessão. E a questão aqui era, eu escrevi também que as razões para o falhanço da análise que tinha sido realizada então há uma década, para lá do entusiasmo que obviamente a Casa da Música, a construção da Casa da Música representava e continua a representar ainda para nós, não é? Devem encontrar-se nos elementos que distinguem a produção urbanística e arquitetónica do homem, do Rem Koolhaas, em relação à arquitetura portuguesa e da gestão que esta última tem feito da sua própria história. Portanto, estão a ver aqui a importância que a história tem, e é isso que eu vou tentar fazer perceber, uma vez que a minha ideia ontem era tentar mostrar aos vossos professores que a história pode ser operativa para o projeto, deve ser operativa para o projeto. A questão aqui é que os portugueses têm feito uma gestão da sua história na perspectiva de se autonomizarem das culturas arquitetónicas que lhes são circundantes. Quer dizer, nós não negamos a nossa relação e a nossa pertença, uma certa pertença, ou uma certa, como é que se diz, uma certa atração que nós temos pelo centro, sempre tivemos, mas, na verdade, nós temos tentado manter alguma distância, e essa distância e essa espécie de afastamento de certos elementos que caracterizam a arquitetura europeia mais recente, que depois já vamos ver quais são, vamos falar de quais são, tem tornado possível a sobrevivência da arquitetura portuguesa no confronto com esse mundo. Quer dizer, essa nossa... Enfim, nós aproximamos, mas sempre de uma forma muito desconfiada, muito prudente, para, de facto, conseguirmos manter um grau de expectativa do outro em relação àquilo que nós produzimos. Okay? Isso não significa que nós não sejamos permeáveis a esses discursos. Evidentemente, eles atravessam os nossos textos, as nossas reflexões, eles atravessam até, inclusivamente... Alguns conhecem a obra do Cisa, vocês sabem como o Cisa assimila, não é? Como ele absorve, não é? Basta ver o que ele fez em Porto Alegre, não é? Em relação à própria cultura brasileira, não é? Como ele nós dizemos que ele é uma esponja, não é? Assim, quando nós estamos a pensar, enfim, que o senhor já descansa, não é? Ele volta outra vez a assimilar alguém mais surpreendente ainda do que nós pensávamos antes, mas apesar disso, nós, enfim, apesar disso, nós mantemos uma certa prudência. Mas essa prudência não significa que nós não façamos as nossas escolhas quando olhamos para fora, não é? E como os críticos não são prudentes, não é? Quem é prudente são os arquitetos. Mais tarde, enfim, depois de ter dito aqueles disparates sobre essa possibilidade do Koolhaas ir alterar a nossa produção arquitetónica, ir alterar a nossa arquitetura, ainda escrevi um texto que se chamava Doidos por Zumthor, que era uma espécie enfim, de tentativa, enfim, de explicar as razões pelas quais os arquitetos portugueses ficavam tão fascinados e tão estarrecidos perante cada nova obra que o Zumthor, enfim, lançava, não é? Lançava. E este texto foi escrito no momento em que houve uma exposição do Zumthor em Lisboa, em 2008, salvo erro, e
E eu aproveitava para dizer, provavelmente somos tão doidos por Zumthor quanto somos resistentes a Coolers. E, portanto, esta nossa seleção, enfim, iria também explicar um bocadinho a nossa produção. Qual é que era o objetivo disto? O objetivo disto era, obviamente, de explicar que a cultura portuguesa é uma cultura que tem os seus traços e perceber de onde é que eles vêm, porque é que eles são assim, porque é que nós pensamos assim como arquitetos e porque é que eventualmente se pode falar de arquitetos portugueses, de facto, embora alguns arquitetos tenham muita relutância em usar esse traço ou usar esse adjetivo, porque obviamente isso prejudica depois uma visão mais universal que a sua obra possa ter. Portanto, isso obviamente pode ser bom, mas também pode ser mau, não é? Vocês têm o exemplo que eu ontem também falei, que ontem também me lembrei de um compositor extraordinário, que era o Villa-Lobos, não é? Que quando foi tocar à América recusou que se colocasse no cartaz músico ou compositor brasileiro, porque ele dizia: eu sou um compositor, ponto, eu não sou um compositor brasileiro, não é? Portanto, há sempre esta ambiguidade, mas na verdade esse traço também nos tem beneficiado um pouco. Agora vamos ver se eu consigo aqui acertar. Isto aqui é exatamente essa revista onde saiu era uma revista engraçada, porque partia de 25 obras mais uma, e essa mais uma era exatamente a do Coolers, portanto, que a gente não assumia como nossa, não é? Mas que, de qualquer maneira, sabíamos que tínhamos que convocar para a cena internacional, já que isto era uma revista internacional e, portanto, que ia ter uma divulgação fora do país. E, portanto, foi aqui que eu avancei com essa ideia, não é? E aqui temos o nosso homem, não é? A nossa figura, não é? A figura é tudo, enfim, a partir da qual nós podemos, então, descodificar a cultura portuguesa exatamente através de uma espécie de oposição e, portanto, também para sermos criativos. É o Coolers ele próprio este ano, não é? Natal motivava. Bom, estas imagens que vocês veem, isto obviamente as imagens são independentes do texto, digamos assim. As imagens, nós quando damos isto não é exatamente uma aula, é uma reflexão, digamos assim, convosco. O que eu pretendia, portanto, há este desafio que é feito, não é? Como é que esta obra, inicialmente, enfim, como é que esta obra, que neste momento ainda estava em construção, quando eu tirei esta fotografia, em 2005, se confrontava com esta, não é? Portanto, vocês veem que são duas coisas muito distintas, não é? A tecnologia absolutamente extraordinária, não é? Sofisticada deste vidro, que supostamente é um vidro acústico, não é? Portanto, um vidro, enfim, executado, enfim, com níveis de exigência fortíssimos, e uma outra tecnologia, em confronto com uma outra tecnologia igualmente sofisticada, mas aparentemente mais rugosa, mais texturada, mais pragmática, que era a tecnologia, enfim, que suporta e que permite a construção do Estádio de Braga. É óbvio que as coisas não são exatamente como parecem, não é? E o arquiteto Eduardo Souto Moura é um arquiteto da ilusão, não é? Ele está constantemente a iludir aquilo que nós estamos a ver, não é? E, portanto, esta fotografia, de alguma forma, também é para fazer-vos pensar um pouco nessa ilusão, não é? Portanto, alguns de vocês já viram o projeto, eu não vou mostrar nenhuma imagem do projeto, porque a ideia aqui é, de facto, só levantar o véu de vez em quando, para vocês irem montando o vosso próprio discurso a partir das imagens, daquilo que é dito, mas... enfim, isto é, como vocês sabem, isto é inscrito numa pedreira, não é? Mas num dado momento a pedreira desapareceu, não é? Não havia mais pedra e, portanto, toda a operação é de uma grande artificialidade. Portanto, aquilo que parece uma obra muitíssimo encaixada e contextualista, no sentido de assentar sobre uma paisagem, ela, na verdade, é extremamente violenta e impõe-se como uma grande artificialidade. Isso é um dos elementos, extraordinários do edifício. Bom, e portanto nós somos doidos por Zumthor. Este é um grupo de arquitetos portugueses a tirar várias fotografias.
mesmo, e como vocês, enfim, aquilo é uma capela do Zumthor, como vocês podem ver, a imagem recorrente deste arquiteto está em muitíssimas obras, quando vocês abrem as revistas sobre a arquitetura portuguesa, não é? Está, por exemplo, no Funchal, na Ilha da Madeira, que é fora, nesta obra do Paulo David. Está numa obra do próprio Eduardo Souto Moura, um centro cultural numa zona remota em Vila Real. Ou está, por exemplo, numa obra no meio do Alentejo. Então, portanto, geografias tão distintas, não é? Nós encontramos esta pegada, não é? Este traço, não é? E, portanto, quer dizer, nós somos resistentes, mas a nossa resistência tem limites e ela, na verdade, é definida através de uma geografia que nós próprios vamos traçando. É óbvio que o que é que aconteceu? Como é que os arquitetos chegaram aqui? Como é que os arquitetos portugueses chegaram aqui? Bom, em 1955, um grupo de jovens arquitetos decidiu ir à procura da arquitetura popular portuguesa, ir à procura das raízes do seu país. Portugal era uma coisa muito diferente do que é hoje. Era um país muito pobre, ok? Muito silvestre, muito vernacular será o termo mais correto. As pessoas viviam em situações muitíssimo precárias de subsistência. No entanto, os arquitetos entenderam que a compreensão dos habitats onde as pessoas, enfim, onde a maioria da população habitava, estamos a falar de uma maioria de população que ainda era rural, ainda não tinha vindo, estava a começar a vir para as cidades, um processo que o Brasil, que é equivalente ao que aconteceu ao Brasil, não é? Isso ia com certeza ajudar os arquitetos a consolidarem um melhor conhecimento sobre o seu território. Isto é muito importante, não é? Isto é um trabalho que os antropólogos já tinham feito, os geógrafos, um geógrafo, enfim, que os arquitetos portugueses sempre citam, chamado Orlando Ribeiro, já tinha descrito de alguma forma como é que era a diferença entre as construções do Sul e as construções do Norte, não é? A terra do Sul, o granito e a pedra do Norte, portanto já havia traços, compreensões dessas distinções, dessas particularidades, digamos assim, dessa diversidade da cultura arquitetónica portuguesa, mas os arquitetos eles próprios ainda não tinham ido para o terreno à procura, com uma máquina fotográfica, de motoreta, de carro de bois, dormindo nas casas das pessoas, comendo com as pessoas, fotografando-as a elas e às casas, e desenhando-as, percebendo como é que elas viviam nessa década final, nesse período final dos anos 50, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, não é? E, portanto, este livro foi muitíssimo importante porque nós temos, enfim, este livro gerou aquilo que foi a expectativa, aquilo que foi, o que é que os arquitetos fizeram a seguir depois com este conhecimento? Guardaram-no numa gaveta ou usaram-no? Na verdade, os arquitetos portugueses usaram-no intensivamente. E como é que eles usaram? Porque convocaram algumas das espacialidades que estas casas tinham, eles viram nestas casas um prenúncio da casa moderna, porque as estruturas eram funcionais, porque as tecnologias eram as disponíveis, porque havia um sentido de economia, porque elas eram ornamentadas, mas, enfim, quase numa manifestação mínima, não é? Enfim, uma expressão de conforto, de um certo deleite que o olhar tem, e depois mais coisas que nós percebemos, não é? O valor do material, da pedra, o valor do muro, o valor da parede, o valor do plano inclinado, coberto de telhas, o valor da madeira, das portas, como é que se abre, o Eduardo Souto Moura está sempre a falar disso, não é? Como é que eu abro um vão numa parede, não é? A coisa mais difícil que existe, não é? Como é que eu abro uma janela e uma porta numa parede? Vocês são jovens estudantes, não é? Vocês sabem a dificuldade, não é? Como é que eu desenho um vão, não é? Portanto, eles foram usando esses ensinamentos. Já o Rem Koolhaas, não é? Para estabelecer esta diferença, nos anos 70, não é? Ele estava a refazer, não é? A reler, não é? Nova Iorque, não é? Nova Iorque delirante, não é? Como se chama na tradução brasileira, não é? Estava neste ambiente festivo em Nova Iorque, vanguardista, não é?
de ruptura, enquanto, enfim, nós vivíamos ainda um período, ou no rescaldo de um período ainda bastante precário, enfim, havia muita vida nesse cosmopolitismo, nesse momento cosmopolita que se atravessava e que o Rei Nicolás encontrava. Então, o que os arquitetos portugueses descobriram, por acaso, porque estas coisas são sempre muito, muito extraordinárias, não é? Porque as coisas encaminham-se. O que os arquitetos descobriram, por acaso, os arquitetos portugueses, é que era possível materializar espacialidades modernas com materiais vernaculares, ancestrais, arcaicos. Isso, de alguma forma, foi enunciado aqui. Um jovem arquiteto, que hoje já não é tão jovem assim, nascido em 1922, foi chamado para construir a igreja, uma pequena capela, numa aldeia próxima da zona onde a sua família era originária. E ele, claro, não é? Recém-formado, desenha um edifício em concreto, não é? Aliás, ele vê as imagens da Pampulha, manda uma carta ao Oscar Niemeyer, essa carta existe, é datada de 1947, pedindo ajuda ao Oscar Niemeyer, desenhos, porque só tinha visto umas coisas que não o deixavam perceber exatamente, mas ele tinha percebido que aquilo era muito extraordinário, portanto ele pede desenhos, fotografias da obra ao Oscar Niemeyer. É uma carta incrível, porque é uma carta de um jovem arquiteto, na altura, enfim, não há internet, não é? Um jovem arquiteto tentando perceber à distância o que é que estava a passar do outro lado do Atlântico, e, portanto, estão a ver esta atratividade que, apesar de tudo, há, portanto, esta de uma aproximação, enfim, mesmo que timidamente. E, enfim, ele desenha o edifício em concreto, enfim, manda os desenhos, vai para a obra e depois, isto é, no interior de Portugal, nas Beiras. E o senhor que ia construir isto disse assim, bom, isso concreto, não sei o que o senhor engenheiro fala, não é? Porque o arquiteto em Portugal é sempre um engenheiro, não é? Não sei o que é que o senhor fala. Provavelmente ele tê-lo-á tratado por menino, porque o deveria conhecer desde a infância, mas se quiser eu faço a mesma igreja de pedra. E o Nuno Teotónio percebeu, de pedra? Mas isto é extraordinário, porque o material muda, mas a espacialidade não é comprometida. Isto é uma coisa que fez os arquitetos portugueses pensarem muito, não é? Porque, enfim, como é que é, não é? Ele projetou em concreto e vai construir em pedra, percebem? E, portanto, há este raciocínio sobre como elaborar, como construir, então, esse edifício. E esse edifício, enfim, é um projeto de 49, não é? Vocês podem ver a modernidade, o despojamento que os interiores, à época em que está construído, têm, não é? Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso não significa que nós não tentássemos, apesar de tudo, a nossa própria modernidade, não é? E aqui vocês veem, é um outro edifício já construído em Lisboa, nos anos 50, que tenta reproduzir aquilo que é exatamente uma coisa moderna. Tem pilotis, tem terraço-jardim, tem cobertura livre, tem janelas horizontais, tem planta livre, tem tudo o que a cartilha moderna exige. Portanto, quer dizer, esta conquista, este conhecimento, esta ideia, enfim, não foi uma conquista semelhante. Bom, portanto, os arquitetos portugueses foram construindo a sua modernidade entre um país arcaico, não é? Que demanda soluções, não é? Que demanda soluções, como a que o Nuno Teotónio teve que fazer em Penamacor, e um desejo também de serem iguais aos outros, de serem internacionais como os outros e modernos como os outros. Então, como é que isto se resolve? Como é que se resolve esta espécie de contradição, digamos assim, ou de, enfim, entre uma atitude mais conservadora, digamos assim, e uma atitude que deseja ser mais radical ou entrar mais em ruptura, porque vocês percebem que isto é uma ruptura tremenda, não é? A topografia aqui não existe, não é? Não é? Quer dizer, isto as coisas são construída uma plataforma, não é? Para que o edifício moderno possa existir em cima, não é? É uma atitude extremamente artificial.
Bom, então como é que nós chegamos então a uma compreensão de um caminho do meio, digamos assim, que fosse possível? E agora eu vou retomar outra vez a questão da história, para vocês perceberem como aprender história pode ser importante. A partir, em 1972, enfim, um historiador norte-americano chamado George Kubler decidiu estudar uma arquitetura portuguesa construída durante um período de crise. Esse período de crise é entre a construção do Mosteiro dos Jerónimos, que é um edifício do século XVI, e o início da construção de Mafra, como vocês sabem, tem a ver com o momento em que o Brasil se tornou produtivo em termos de enviar remessas de dinheiro para Portugal, não é? Portanto, Mafra é uma obra, enfim, onde essa riqueza vinda do Brasil se vai manifestar do ponto de vista da construção. E havia uma produção ali de 2 séculos, entre 1521 e 1707, que os historiadores portugueses não queriam classificar, não queriam olhar. Não conseguiam perceber o que é que ela era, porque ela não era exatamente renascentista como a italiana, estão a ver a tal cena do centro. Também não era francesa, também não era inglesa, também não era espanhola, porque os espanhóis sempre tiveram muito mais dinheiro do que nós, é um país muito mais rico. Então este senhor usou uma palavra incrível, não é? Chamou Portuguese Plain Architecture, arquitetura chã. Arquitetura chã, uma arquitetura, e mais do que isso, ele escreveu uma coisa, olhem que bonito. Esta arquitetura teria vindo como resultado do desenvolvimento de uma arquitetura simples e funcional, marcada pelo abandono da ornamentação, como vocês podem ver aqui nesta imagem, e ele escreve assim: onde a ordem, a proporção e a simplicidade definem os contornos de outra estética. Epá! Então nós temos outra estética, nós somos portadores de outra estética. Plain architecture, não é? Uma estética chã. Então que estética é esta? E é muito bom quando são os outros a dizerem-nos isto, não é? Não somos nós a dizer. Então a arquitetura portuguesa era arcaica, era despojada e, de alguma forma, estas características, eu escrevi isso também, faziam-se sentir até a arquitetura contemporânea. E parecem sintetizar as qualidades essenciais da própria disciplina arquitetónica, baseando-se em elementos que são imateriais nessa disciplina. Então estamos a falar do quê? Proporção, luz, concepção estática do espaço, estão a ver? Uma tendência de simplificação que tem sido muitas vezes associada à ideia do tal ciclo de pobreza, do contexto histórico da nossa pobreza, enfim, e que se revelava com uma grande sobriedade. Bom, e o Kubler disse mais do que isso. Disse que a nossa arquitetura era fruto de um extremo racionalismo e se manifestava como uma forma de austeridade. Portanto, ele traçou este binómio. E em Portugal, racionalismo e austeridade, quando se fala de arquitetura, normalmente querem dizer a mesma coisa. Quer dizer, nós usamos entre nós esta ideia como se, de facto, a austeridade fosse sinónimo de racionalismo. Que não é, como vocês sabem, não é? Isto é uma construção, estão a ver, que a gente foi e que permitiu a tal independência cultural. Estão a ver? Bom, e depois, no final do livro, portanto, isto era no princípio, não é? Quando ele diz que nós somos uma arquitetura chã, no final do livro ele escreveu assim: é certo que Portugal esteve constantemente exposto ao gosto italiano e também setentrional, mas a resistência portuguesa à imitação resultou da existência de aspirações. Portanto, os arquitetos portugueses do século XVI e do século XVII tinham aspirações. Estas aspirações, ele disse que eram peculiaridades portuguesas. Ou seja, nós ainda por cima somos peculiares. Estão a ver, quer dizer, é espantoso, está tudo aqui. E isto autorizou, estão a ver, isto autoriza, não é, que de repente a arquitetura portuguesa possa ser a tal outra estética, estão a ver, que nós queríamos, que desejávamos ser, para fazermos essa tal diferença na cultura internacional. Ora, o que o Kubler está a enunciar é uma cultura de resistência, estão a ver?
E é essa cultura de resistência que se vai definir na cabeça dos arquitetos. Vocês veem aqui uma obra muito bonita do Fernando Távora. Voltamos outra vez ao nosso herói, a um dos nossos heróis, o Eduardo Souto Moura, que diz muitas vezes que é o Fernando Távora que acerta finalmente a cultura arquitetónica com as outras. Quer dizer, quando ele faz estas obras nos anos 50, é o que os outros arquitetos lá fora também estão a fazer. O Coderco, o Scarpa, estão a ver, portanto, esses arquitetos, enfim, que nesse momento estão a trabalhar dentro do entendimento de uma arquitetura vernacular, de uma arquitetura local, enraizada às qualidades e às características desse processo, digamos assim. Vão ver? Ora, o texto do Kubler não serviu só para os arquitetos, enfim, ou para autorizar esta cultura. O texto do Kubler serviu também para os historiadores. E aqui a relação, outra vez, com a história. E mesmo que o termo chão seja um termo muito ambíguo, quer dizer, o que é arquitetura chão? Uma arquitetura renascentista? Uma arquitetura clássica? O que é, na verdade, o termo chão? E muitos historiadores portugueses, a dada altura, disseram assim: temos que abandonar esta ideia do Kubler, pôr o Kubler arrumado lá na prateleira, não é? Pô-lo lá no sítio dos livros de história antigos, porque já não nos serve. Ele acabou por ser mitigado, porque, na verdade, o que acontece é que ele criou uma categoria nova para os historiadores, a possibilidade de integrar obras que não estavam antes catalogadas em nenhum conjunto estilístico ou nenhum grupo estilístico, puderam, de repente, ser agrupadas nesta categoria ampla que era chã, mas, principalmente, ela era muito operativa para os arquitetos. Era muitíssimo operativa para os arquitetos. E perguntam porquê que era operativa para os arquitetos. Porque, como os historiadores começaram a dizer aos arquitetos, esta arquitetura chã tornava-se um centro dela própria. Portanto, ela era autorreferenciada. E, portanto, os arquitetos podiam encontrar qualidades intemporais, digamos assim, invariantes, que justificassem a manutenção de uma determinada produção que não era tão tecnológica, tão formalista, ou era formalista à sua maneira, como eram outras produções internacionais. E, portanto, os historiadores começaram a dizer que ela era não alinhada e os historiadores de arquitetura, uma personagem que me é muito cara, chamada Alexandre Alves Costa, que é um homem do projeto de arquitetura que vai fazer história, ou seja, vai validar o processo contrário, não é um homem que vem da história para fazer projeto, ele diz assim: é uma espécie de arte de resposta. A arquitetura portuguesa é uma espécie de arte de resposta. E tudo isto assente nesta ideia de uma arquitetura racional, austera, desornamentada, estão a ver tudo, construções. É uma coisa muito importante nós percebermos que são construções. Nós construímos discursos para podermos produzir, para podermos desenhar, para podermos traçar. Não há espontaneidade, digamos assim, no gesto. O gesto, ele é objeto de uma construção, e essa construção é uma construção cultural. Estão a ver? É isso que é a obra, é isso que é o arquiteto, é isso que é o desenho de arquitetura. É isso que vocês vão fazer quando saírem da escola. E depois o Kubler foi tão nosso amigo que nós nunca tivemos vanguardas arquitetónicas dos anos 20 e dos anos 30 e só acertámos, como disse o Eduardo Souto Moura, nos anos 50 com a cultura internacional através da mão e da sabedoria do Fernando Távora. Escreveu assim, bem, ele de facto é muito simpático connosco: as alterações ocorridas em Portugal no período de 1520 a 1580 são, pois, do mesmo nível das que operou na presente centúria, ele estava a falar do século XX, quando ao racionalismo e à necessidade económica... Na presente centúria, quando o gosto decorado e eclético sobrevivente dos fins do século XIX, portanto, os historicismos, os revivalismos, cedeu ao racionalismo e à necessidade económica mediante o abandono da superfície superdecorada. Portanto, ele teve a dizer assim: olha, meus amigos, vocês não tiveram vanguarda nos anos 20, porque vocês fizeram a vanguarda no século XVI, estão a ver?
Bem, então a nossa autoestima, estão a ver, começou, não é? A crescer, não é? A crescer, porque afinal, a gente não precisava, estão a ver, a gente não precisava das vanguardas europeias para nada, porque a gente tinha feito antes aquilo que eles fizeram. Estão a ver? Portanto, estas construções, estão a ver, isto é sempre um discurso. Bom, esta outra questão muito importante que o Kubler lançou é que a dada altura o Kubler disse assim, escreveu assim, isto ainda nos anos 60 ele escreveu assim: o que é que os historiadores podem fazer pelos arquitetos? Estão a ver? E ele, com o livro dele, já estava a dar essa resposta. Portanto, os historiadores são amigos dos arquitetos. Eles querem, de facto, ajudar à compreensão do que é esse processo de construção, percebem? E por isso é que a história, o ensino da história, isto, na verdade, esta fala hoje convosco é um bocadinho na sequência da fala que eu fiz ontem, no curso de pós-graduação. O ensino da história, de facto, ele é muito importante porque os historiadores querem verdadeiramente ajudar-nos a montarmos um quadro de referência, um capital acumulado, que é aquilo que nós temos, aquilo que os outros arquitetos fizeram antes de nós, não é? O CISA está sempre a dizer que não pode haver rupturas na arquitetura. A arquitetura é a profissão mais conservadora que existe, não é? Primeiro porque ela se projeta para um tempo, não é? Normalmente um projeto está feito, está executado, pelo menos em Portugal é assim, penso que aqui também não será muito diferente, 10 anos depois do arquiteto a produzir. Portanto, quer dizer, se ela estiver demasiado ancorada a uma questão de momento, quando a obra está terminada, é que vocês não têm ainda essa consciência porque são muito jovens, quando a obra está terminada já ninguém pode, já não tem hipótese, não é? Já tem que ser demolida, não é? E depois, obviamente, porque ela trabalha sobre esta matéria, não é? Sobre esta arqueologia, não é? Que está antes de nós, não é? E, portanto, o Kubler muito inteligentemente colocou esta questão: o que é que os historiadores podem fazer pelos arquitetos, não é? Estão a ver esta arquitetura? Olhem aqui esta igrejinha, construída nos anos 90, em Albergaria dos Fusos, no Alentejo, por um arquiteto que já morreu, Vítor Figueiredo. Era um arquiteto muito interessante da geração. É isto, é uma citação de uma obra do século XVI, de Miguel da Ruda, foi construída por um outro arquiteto, chamado Miguel Pires, mas, e olhem que engraçado, o Vítor Figueiredo, ele estava a construir uma escola aqui, em Valverde, em Évora. E na mesma altura que ele estava a construir essa escola, aliás é uma peça de arquitetura bastante interessante, a construir essa escola, ele visitava muitas vezes esta igreja e estava a fazer o projeto da outra igreja. Então ele faz uma citação direta. E isto é claramente arquitetura chã. Porquê? Reparem, a questão do espaço estático, imóvel, a questão da racionalidade, a questão da funcionalidade, a questão da economia de meios, estão a ver? É sempre o mesmo projeto, como se ele estivesse a repetir o projeto do colega, não é? Do colega arquiteto que viveu não sei quantos séculos antes, mas que ele vai repetindo, não é? Vai retomando. O Portas, depois, o Nuno Portas, que é um pensador português, também arquiteto, ele vai dizer assim, vai explicar assim, a dada altura, num congresso internacional, ainda nos anos 60, ele explica assim: nos nossos países, ele está a falar de Espanha e Portugal, com o seu processo retardado de industrialização e após as primeiras experiências mais naifes, é claro que o senso de modernidade lida com o uso progressivo e racional dos meios disponíveis e não com o uso da tecnologia, de uma tecnologia específica ou mais avançada. Estão a ver? E, portanto, a arquitetura portuguesa vai manter sempre esta dimensão que vocês veem aqui. E, portanto, este discurso, que obviamente os arquitetos portugueses também conhecem, este discurso de uma tecnologia, enfim, mais expressiva, mais rigorosa, mais exigente, ela tem muita dificuldade a ir penetrando, estão a ver? Apesar da da qualidade e da beleza extraordinária destes edifícios, ela tem muita dificuldade em
em passar, não é, o filtro daquilo que é a nossa produção. Reparem, este projeto, não é, muito bonito, aliás, do Foster, é contemporâneo do João Barbeiro, da Unidade Residencial do Estes. Estão a ver? E, portanto, esta tecnologia, não é, que é centro-europeia, foi sempre, para nós, de muito difícil acesso. Estas imagens, de alguma forma, estão a ver aqui. Em 78, a sede do Lloyds Bank, e o Gonçalo Birne, numa agência bancária, no interior também do Alentejo, à procura dos tais elementos, neste caso claramente clássicos, da luz, do espaço, mas aqui obviamente aqui é uma coisa quase Chirico, não é? Quer dizer, uma coisa quase surrealista, é a materialização de um espaço surrealista, ou seja, não quer dizer que ele seja sempre clássico na sua versão mais renascentista ou mais estática, às vezes ele tem estes traços quase surrealistas, como acontece aqui nesta obra. Tem espelhos, enfim, vocês não dá para ver. Ou aqui, não é? Mais tarde, o Eduardo de Souto de Moura. Portanto, estas qualidades são as qualidades que a arquitetura portuguesa foi produzindo. Quando, no final, quando eu comecei esta conversa, falando, eu estou quase a acabar, comecei esta conversa a falar sobre, enfim, a dada altura falei sobre o inquérito à arquitetura popular, quando os arquitetos foram à procura dessa arquitetura popular e depois cruzaram, enfim, esses ensinamentos. O que é que os arquitetos encontraram nessa arquitetura popular em 1961, quando escreveram depois os textos finais? Coerência, seriedade, economia, engenho, funcionamento e beleza. Estão a ver? As mesmas categorias que depois que o Kubler vai falar em 71. A mesma coisa. E, portanto, a arquitetura portuguesa tem, vezes sem fim, insistido nestes tópicos. Estão a ver? Sempre nestes tópicos, que são os tais momentos da... Quando o CISA é convidado para participar, agora recentemente, numa exposição chamada Sensing Spaces, na Royal Academy em Londres, o que é que o CISA constrói? Não sei se algum de vocês viu isto na internet, mas é muito incrível. O que é que ele constrói? Ele constrói uma ruína no meio do pátio. Uma ruína, não é? Uma ruína que, na verdade, é uma ruína tem um fuste da coluna, tem o capitel, não é? Uma coisa espalhada. É uma ruína jogando, obviamente, com este entorno, não é? Com este cenário que já lá estava. E o Souto de Moura, enfim, esta fotografia é muito má, o Souto de Moura o que é que faz? O Souto de Moura faz a moldura do vão da porta, uma coisa que ele nunca foi capaz de desenhar, que foi portas. Faz a moldura do vão da porta. E olhem que aquilo é feito num concreto autoportante, é tão tecnologicamente avançado que a empresa faliu. Portanto, não é que falte tecnologia, percebem? Mas, embora ninguém perceba que ele mas de facto, é uma coisa tão... Foi comprada por uns espanhóis e tal, mas faliu porque não tinha mercado, quer dizer, ninguém queria usar esta tecnologia tão avançada, e ele faz até para uma forma até para promover as potencialidades dessa tecnologia que estava a ser desenvolvida numa empresa no Porto, mas ele faz, na verdade, ele desloca, não é? E era incrível porque eram, de facto, eles estão sempre a falar dos elementos conservadores da disciplina da arquitetura, portanto, sempre a falar das mesmas coisas. Bom, e portanto, neste processo de aproximação, já falei, algumas imagens, alguns autores, não é? Esta marca Chan, que tem impedido o avanço de algumas culturas, como as mais tecnológicas ou como aquelas que o Rem Koolhaas representa, tem tornado permeável a outras. Por exemplo, a dupla Herzog e de Meuron é uma das duplas que os arquitetos portugueses, nos anos 80 e 90, mais citavam. Não era? Às vezes até começavam a falar das suas próprias obras, mostrando edifícios do Herzog e de Meuron, que é uma coisa muito incrível, não é? Mesmo que depois, eventualmente, respirassem outros pontos, não é? Então a gente pode fazer uma espécie de viagem pelas imagens dessa cultura internacional e nacional ao mesmo tempo, não é? E do que é que os arquitetos portugueses foram ou não buscando, não é?
Aqui na casa do Eduardo Souto de Moura, ele resolve o excesso de abstração da casa, introduzindo os elementos, os sólidos puros, que estão, na verdade, em Ronchamp, não é? Portanto, autorizados pelo mestre da arquitetura moderna, ele coloca-as na cobertura do edifício. Este edifício tem uma sala, que eu desenho sempre para os meus alunos, não sei se há aqui um giz, eu desenhava, tem uma sala que é um retângulo, ok? É um retângulo, e que corresponde à cúpula, que vocês veem ali, não é? Aquela cúpula, depois ela tem uma cúpula, não é? E o Eduardo achou que a distribuição do espaço não era muito clara na sala. Então ele introduziu um pilar. Mas como o pilar, na verdade, não tinha qualquer função de distribuição, a não ser organizar o espaço da própria sala, o pilar não chega ao teto. Estão a ver? É muito impressionante. Estão a ver? Este discurso também depois tem a ver com a ideia também de montagens e de elaborações sobre como é que depois na verdade, este discurso desta sobriedade, não é? Como é que os arquitetos portugueses riem de si próprios, não é? Quer dizer, fazem humor com a sua própria cultura arquitetónica. Isto é uma espécie de construção de um humor. Não é? E aqui neste edifício incrível que ele desenha mais tarde, que é, enfim, uma síntese entre as visões que ele tinha do Ledoux. Ele gostava muito do Ledoux, dos desenhos imaginários do Ledoux, não é? Não concretizados do Ledoux, mas também com os desenhos que ele muito apreciava do Rossi, que vocês com certeza já viram, e com as chaminés, dos palácios portugueses manuelinos. Ele cruza tudo nestes elementos só. Mas o que é hoje interessante nesta obra é uma janelinha onde ele copia a janela que o Cisa faz na Bélgica, onde ele faz uma espécie de colagem, estão a ver, uma espécie de imagem, e, no entanto, não pode haver nada mais português do que isto. E, obviamente, esta marca de um certo classicismo, não é, que atravessa a cultura portuguesa, e por está aqui este reboco. A ideia do reboco. O reboco obviamente a artificialização da própria construção, não é? Portanto, há uma espécie de artificialização dos elementos construtivos. A cor, não é? A cor também, esta questão da cor também é fundamental. Temos várias peças onde a cor é sempre a mesma, não é? Esta cor que nós encontramos na cultura clássica, na cultura romana, esta arqueologia romana, e que os arquitetos portugueses reproduzem e assimilam, como vocês podem ver aqui, não é? Uma arquitetura sempre feita de muros. Isto é uma folie, não é? Uma folie que o Cisa construiu para a Bienal de Veneza de 2012, não é? Não é um pavilhão, não é? É uma construção, uma folie. Uma folie que tem estes muros e lida assim com a paisagem. E mesmo os nossos arquitetos pós-modernos, como o Belém Lima, que a Fernanda assistiu à conferência lá em Lisboa agora, não é? Mesmo os nossos arquitetos pós-modernos são amanciados, não é? Com esta exposição, não é? Então este objeto, este bicho, este quase bicho, não é? Que o Belém Lima introduz aqui nesta aldeia no transmontana, não é? Enfim, é um bicho, apesar de tudo, muito controlado, não é? Muito volumétrico, muito seco, não é? Portanto, esta imagem que está aqui, de Dornas, do Rodolf Steiner, está aqui por causa da vossa professora. Eu tenho uma história, eu fui visitar este edifício com a vossa professora e a Fernanda não queria entrar no edifício. Ela disse, eu não entro de jeito nenhum nesse edifício. E isto é para vos provar que nós também temos os nossos limites, não é? As nossas resistências, não é? Quem sabe se vai abrir alguma... É melhor não entrar, não é? Mas é incrível, não é? Porque, na verdade, estas citações expressionistas, a gente pensar bem da cultura, enfim, nós somos impermeáveis, mas há um limite, não é? Se a gente olhar bem, não é? A gente encontra, não é? A gente encontra no Cisa, por exemplo, não é? Estes espaços incríveis, nesta espécie de esculturas, não é? Que ele vai traçando, cada momento, não é? Se nós estivermos distraídos, não é? Epá,
que aconteceu aqui, não é? Quer dizer, de cada coisa, cada elemento é um momento, de facto, muito surpreendente, não é? E, portanto, a gente gosta, apesar de tudo, somos fascinados um pouco por estas rugosidades, por estas impressões, ainda que depois a cultura internacional, enfim, que os suíços depois, na verdade, eles tornaram-se muito mais expressionistas do que nós somos capazes, eventualmente, de compreender ou de perceber. A arquitetura, esta imagem também do Cisa, não é? Que vocês veem aqui este contraste entre a ruína da cerca que já lá estava, não é? E como é que uma parede, enfim, a fotografia é muito má, mas como é que uma parede de azulejo, não é? Como é que ela, de uma forma muito... Porque esta construção sempre sobre estes imaginários, este diálogo, olha aqui como é incrível. Não sei se isto aponta. Cá aponta. Como é incrível aqui esta... Aqui, não é? Olha esta linha, não é? Sei lá, uma fresta que ele constrói entre o novo e o antigo. Este diálogo incrível. A cultura portuguesa, ela foi-se materializando na sua imagem assim, nestes pormenores, nestes elementos, nesta capacidade de surpresa, na construção destes territórios, não é? Que o Cisa foi depois produzindo lá para fora, não é? Na maneira como ele vai interiorizando e, obviamente, o Cisa é provavelmente o nosso arquiteto que mais tem trabalhado curiosamente sobre essa cultura internacional, não só por ser desafiado em trabalhar lá fora, mas porque de facto ele está interessado em compreender, digamos assim, não é? Em construir esses novos lugares, não é? O Cisa uma vez escreveu uma coisa, ou disse qualquer coisa do género, para apaziguar, alguém deve lhe ter perguntado qualquer coisa, e ele, para apaziguar, disse: o projeto está no sítio, nada mais enganador. Não está no sítio, nunca esteve no sítio. O sítio não existe, é uma invenção do arquiteto. O lugar, não é? O sítio, não quero que se confundam com fazenda ou qualquer coisa, ou chácara, não é? O lugar, não é? O lugar não existe, não é? Nunca que nós conseguiríamos ter este lugar se ele não tivesse construído, não é? Portanto, ele disse, enfim. E depois nós conseguimos, apesar de tudo, olha, as nossas tecnologias, nós poderíamos dizer que elas são... Isto é um edifício, enfim. Este, sim, foi uma galeria em Londres, a Serpentine, aquelas galerias efêmeras que a Serpentine encomenda. Este, sim, de uma sofisticação tecnológica incrível, sem grande alarido, não é? Se compararmos com a do Frank Gehry, que é igualmente bonita, que é igualmente incrível. Que era, não sei se vocês viram imagens, mas era igualmente, ou se alguém viu lá, mas era igualmente uma intervenção muito incrível. Mas vocês perceberem, não é? Quer dizer, muito dificilmente um arquiteto português conseguiria produzir isto, não é? Mas ele consegue produzir isto. Tem que haver uma ordem, tem que haver uma geometria qualquer, uma ancoragem qualquer, percebem? Isto não é uma crítica, isto é uma visão do mundo. É essa visão do mundo. Os arquitetos sintetizam essas visões do mundo, não é? Essa é a ideia, não é? Ou esta, nós também seríamos incapazes de... E isto é um edifício lindíssimo do Rem Koolhaas. Portanto, o Cisa já tinha esta longa experiência, não é? De ir captando, de ir refazendo outras culturas, mas para os portugueses há um limite, não é? Se a gente compreende muito bem a parte direita, não é? Temos muita dificuldade, eventualmente, em compreender a parte esquerda. E é essa questão que nos posiciona depois nesta cultura internacional. Quer dizer, na verdade, nós conseguimos manter-nos fiel àquilo que foi à construção que nós fizemos sobre a nossa ideia de cultura. E o problema que se coloca aqui é que talvez mesmo a arquitetura portuguesa, ela criou obviamente uma imagem muito forte, e essa imagem acaba por ser também bastante complicada de superar, não é? A dada altura nós tornamos-nos reféns da imagem que nós criamos, não é? Isto é um edifício do Cisa, é um edifício também belíssimo,
mas que parece, enfim, parece que é aquilo que é esperado, não é? Um edifício branco, muito puro, sobre uma paisagem silvestre, naturalmente uma paisagem artificializada, não é? Portanto, construída pelo homem, mas que todavia mantém um certo grau de intocabilidade, não é? E, portanto, talvez hoje isto para nós seja uma espécie de refúgio, não é? De refúgio de menor risco, eventualmente. Talvez a gente esteja a correr um menor risco, não desafiando aquilo que é a imagem que os outros têm de nós próprios, estão a ver? Como alguém que vai a uma festa e não quer decepcionar, não é? Não quer, tem que se mandar anima. E, portanto, obviamente, nesse sentido, tornar-se permeável a uma figura como Rem Koolhaas, não é? Poderia ser uma coisa muito mais arriscada. No entanto, o que é engraçado é que, de facto, esta imagem que vocês veem aqui desta obra do Cisa, que vocês se calhar conhecem, que é uma adega no Alentejo, feita em 2007, ela está a ser produzida há muito tempo na cultura arquitetónica portuguesa. E este edifício que vocês estão aqui a ver, que provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre este arquiteto é um arquiteto que desapareceu, fez esta obra, e esta obra foi tão intensa que pode acontecer. Há arquitetos que não sobrevivem a uma obra. E o João Carreira não sobreviveu a esta obra. Esta obra fez-o desaparecer, ele desapareceu. Mas vocês veem que é a mesma obra. E é feita em 1988, um concurso para a Ponta de Sagres, a zona mais ocidental, não é? No sul, uma das zonas mais ocidentais, não é a zona mais ocidental da Europa, mas enfim, a Ponta de Sagres, uma ponta mítica, não é? De onde saí, não é verdade, eles não saíram dali, mas enfim, teoricamente ligado ao imaginário dos descobrimentos, e portanto esta nossa, enfim, esta nossa arquitetura, esta nossa posição em relação ao mundo, ela não é de facto nova, não é? Ela é fiel ao tal espírito de chão, à tal ideia de plain architecture que nos captou nos anos 70, e por isso, obviamente, o edifício do Rem Koolhaas é um edifício que não tem sombra na paisagem portuguesa, percebem? É um edifício que ficou como uma espécie de obra única, não é? Pendurada à espera de outros companheiros, de outros elementos com os quais possa dialogar, que ainda não surgiram. Então, no fundo, era esta conversa que acaba aqui, com este edifício de 1988, para vocês perceberem como isto é uma espécie de nó cego, não é? É um nó cego, já não consegue sair daqui, não é? Conseguimos, obviamente, pois há outras pessoas que fazem outras coisas, mas como para vocês perceberem estas duas questões fundamentais, que de facto a história é uma construção que nos serve, os arquitetos são de facto parasitas da história, embora às vezes não possam não ter uma consciência real disso, que a história ajuda de facto a manter um discurso, ou enfim, a garantir-nos uma certa coerência, e que a arquitetura é de facto essa produção coletiva, digamos assim, não é? Essa produção coletiva, mas que, na verdade, é uma construção muito mais mental sobre um território, muito mais aquilo que nós imaginamos, mais aquilo que nós projetamos sobre nós próprios, do que, de facto, enfim, aquilo que provavelmente é. Portanto, isto é como nós nos vemos há muitos anos. Estão a ver? Pronto, espero que tenha sido útil. Espero que tenham gostado desta viagem pelas imagens. Não sei se algum de vocês quer fazer alguma... E vocês tirem o máximo partido daquilo que está por trás. Tirem o máximo partido dos arquitetos que existiram antes de vós. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Estão a ver? Estão a ver? Sem preconceito algum. Este senhor foi tão atacado, vocês não imaginam o que foi esta obra. Ele foi uma coisa absolutamente cruel. Ok? Estão a ver? Porque ninguém compreendia, ninguém queria compreender o que ele estava a fazer naquele momento.
E eu visitei esta obra com os alunos há 2 anos, talvez. Eu própria queria ver, porque isto foi construído, o concurso foi lançado quando eu era estudante de arquitetura. E eu queria voltar lá para ver o que é que tinha acontecido ao edifício. Eu pensei, o edifício deve estar... Alguém pôs uma bomba já, nunca mais ninguém falou neste edifício, nunca mais... Ele desapareceu. E ele está tão bonito, pá. Estão a ver que é até comovente pensar. Então, é interessante nós percebermos que nós também trabalhamos sobre uma construção coletiva, não é? Percebem? E sobre aquilo também, enfim, e também tem, obviamente, tem a ver também com aquilo que nós esperamos, contribuir para essa produção coletiva. Se alguém quer fazer uma pergunta? Foi brilhante, assim, acho que é uma série de colocações, porque tem realmente algumas passagens da história portuguesa que são incríveis, né? Esse inquérito é algo realmente que todo mundo comenta, acho que todos os arquitetos portugueses com os quais a gente conversa é realmente uma baliza muito importante, né? E gostei muito também, obviamente, dessa questão, dessa relação que você coloca na perspectiva do projeto, né, de olhar para a história, né? E você falou 2 palavras que me parecem bem interessantes, assim, né? Essa ideia de uma coragem qualquer, né? Ou seja, claro que, obviamente, para você ter essa coragem qualquer, esse conhecimento histórico, ele é fundamental para você, talvez, propor algo novo, que isso me parece bastante... É claro nos trabalhos do Cisa ou do Souto de Moura, né? Esse elemento a mais, né, que me vem, essas referências, enfim, para tentar às vezes mostrar alguma coisa, e como que esse alguma coisa eventualmente também passa a ser incorporado por outros arquitetos, e como que essa arquitetura vai se movendo de alguma maneira, né? E além dessa coragem qualquer, um certo limite também, né? Que não é romper e virar curras, mas é mover e compreendendo, tendo essa bagagem histórica, tendo essa reflexão do que é o construir, né? E isso também é muito interessante. Como você faz uma abertura numa parede, né? É um problema realmente dificílimo, né? Porque isso exige reflexões sobre técnica, sobre relações sociais do espaço habitado, etc. Então, esse limite também é muito presente, né? Ele é muito enfim, delimitador desse processo de reflexão do arquiteto, né? Não sei, é mais uma colocação, se você quiser comentar qualquer coisa. Só complementar, né? Que, vamos dizer, essa fala tão bonita, tão delicada, e que nos faz ver melhor, vamos dizer, essa obra, essa arquitetura portuguesa também muito delicada, né? E um pouco complementando, né? Essa ancoragem da arquitetura portuguesa que talvez a permita com uma liberdade, ao mesmo tempo com uma coerência enorme, ver melhor o outro, né? Incorporar do outro, e talvez numa arquitetura muito diversa e de situações muito diversas, poder incorporá-la também na sua obra. Isso eu acho que são coisas que, como você mostrou, e que se vê com muita clareza na obra do Cisa e do Souto de Moura, né? Como o Cisa consegue chegar ao Brasil e fazer uma arquitetura com algo brasileiro, mas uma arquitetura portuguesa. Mais alguém quer dizer alguma coisa mais? Os estudantes não têm coragem de dizer assim. Algumas dessas coisas vocês conheciam, né, em relação à arquitetura portuguesa, não é? Então, há uma questão que eu acho que é interessante, que é a cultura portuguesa gosta muito pouco, os portugueses em geral, eu diria como uma espécie de traço, enfim, quase uma caricatura também, não quero fazer uma caricatura do português, não é? Mas não é muito afoito a rupturas, não é? O Cisa diz isso sempre, não é? O Cisa está sempre a dizer isso. Eu sou um homem conservador, ele dizia, por exemplo, quando ele faz aquela casa, a casa... ai, meu Deus, agora não vou lembrar. Já me vão... Bom, mas aquela... Não há nada... Agora não lembro do lugar da casa, mas eu já me vou lembrar. Não havia nada ainda, era um loteamento sem nada, não é? Ele dizia, bom, um arquiteto, quando
não tem nada, porque é um loteamento, não há nenhuma casa de um lado, nenhuma casa do outro, mas a gente já sabe o que é que vai aparecer, não é? Umas casinhas no meio do lote. Vai à história. Então ele foi à procura do Adolfo Luz e constrói uma casa maravilhosa, não é? Que é uma espécie de... Estão a ver? Quer dizer, portanto, há uma liberdade muito grande, não é? No exercício dessas referências, digamos assim, não é? Mas há, ao mesmo tempo, uma grande consciência do que é que nós somos, quer dizer, dos limites. Essa consciência desses limites, eventualmente, permite depois outros saltos, eu diria, não é? Quer dizer, que a não renunciar àquilo que é a nossa cultura, não é? Então, eventualmente, ser conservador passa por isso, eventualmente, não é? E o que é a nossa cultura? Bom, nós somos europeus, não é? Quer dizer, o que é a nossa cultura? A nossa cultura é a romanização, não é? É a antiguidade clássica, não é? Quer dizer, também é a Itália do Renascimento, também é... E o Kubler diz isso, não é? Os portugueses, enfim, tinham tudo isso, não é? Tinham tudo isso, mas apesar disso, eles quiseram também ter um pensamento qualquer, não é? Que lhes conferisse um lugar qualquer no mundo, não é? Quer dizer, penso que talvez seja um pouco essa também a questão, não é? O Távora acreditava, e a Fernanda trabalhou com o Távora, ela sabe que isso é verdade, acreditava que era na localidade, na expressão da localidade, enfim, portuense, até mais do que portuguesa, que residia a universalidade da arquitetura que aquele grupo fazia. Não é? Portanto, quer dizer, eles eram universais na medida em que eles assumiam a sua cultura, não é? A força da sua cultura, mas também as fragilidades da sua cultura, não é? A arquitetura do CIS é isso também, não é? Uma arquitetura com alguma fragilidade, não é? Não é? Às vezes a gente... Quer dizer, às vezes é uma coisa quase desconcertante essa fragilidade, não é? Ela não é uma arquitetura, enfim... autoconfiante, digamos assim, como outras, não é? Percebem o que eu estou a dizer, não é? Ela é muito mais frágil, muito mais vulnerável, muito mais... E daí o encantamento que ela faz, não é? Ela é recortada, ela é cheia de elementos, de subtilezas, não é? Quando a gente pensa que viu, afinal ainda não viu, não é? Ainda falta qualquer coisa, não é? Quer dizer, e ela é cheia de... ela é cheia de citações, não é? Cheia de citações, a história toda está lá, não é? Ele vai fazendo citações das coisas mais incríveis, mais variadas, não é? Portanto, essa liberdade, não é? Essa liberdade que o arquiteto tem, não é? Que é muito interessante, não é? Muito estimulante, eu diria, não é? Principalmente para quem está a aprender arquitetura, não é? Essa liberdade que existe. Agora, é uma liberdade que é calibrada, não é? Não é uma liberdade libertina, é uma liberdade calibrada, é uma liberdade feita, é um exercício de consciência sobre si próprio, sobre o território, sobre os meios desse território, não é? Vocês têm que perceber que Portugal é um país pobre. É um país pobre estruturalmente. Quer dizer, nós não temos recursos naturais. A nossa agricultura sempre foi pobre, uma agricultura de subsistência. A nossa industrialização é tardia, por isso que o Nuno Portas diz, quando vai à América, aquele é um discurso que ele faz na América, ele diz, meus amigos, nós temos, enfim, uma industrialização mais tardia, portanto, a nossa modernidade sempre foi na gestão daquilo que era possível. Portanto, não esperem de nós grandes feitos dentro de uma linhagem qualquer de vanguardista ou tecnológica, mas podem esperar de nós outras coisas. A outra estética que o Kubler autorizou, estão a ver? Tudo isto se liga, não é? Por isso que a gente precisa, não é? Porque é claro que depois veio o Frampton, não é? E colocou-nos no regionalismo crítico, eu nem falei no Frampton, não é? O regionalismo crítico, e aí acabou, não é? Quer dizer, aí tudo ficou, nós ficámos catalogados, não é? E nós, reparem, para que uma cultura exista, ela tem que também ser validada de fora, não pode ser só de dentro, não é? Também que tem que haver uma validação de fora, de quem está lá fora, quem é espectador dessa cultura, não é? Isso é fundamental, não é? Não é? Por isso que, enfim, é a mesma coisa com a cultura brasileira, não é? Quando vem alguém de fora e valida aquilo o que os arquitetos brasileiros estão a fazer, a sua produção, o seu pensamento, a sua reflexão sobre o território, a sua dificuldade, as suas conquistas, não é? Portanto, isso é preciso haver essa validação, mas
mas obviamente as coisas estão do nosso lado, não é? É um pouco essa circunstância. Agora, as culturas são construções, percebem? E também nós podemos entrar num facilitismo qualquer. Isso também é uma coisa que temos que estar atentos, não é? Temos que estar desconfiados de nós próprios, não é? Da nossa sombra também um pouco, não é? Quer dizer, portanto, é uma coisa, é uma gestão difícil de fazer, não é? Mas é essencial, eu acho que isto também é essencial, um arquiteto conhecer o lugar de onde vem, a cultura em que é formado. Percebem? Isso é aquilo que nós transportamos, aquilo que nós trazemos. E depois ele pode trabalhar em qualquer parte do mundo. Estão a perceber? Não é? Mas pode trabalhar seguramente e absorver outras coisas, mas é muito importante a gente saber, de facto, a gente ter esse conhecimento, essa consciência da nossa origem, das nossas raízes, das nossas, enfim, porque a nossa matriz é formada muito cedo. Ela é apurada, eu digo aos alunos muitas vezes, também, vocês começam com um manancial imenso de referências que vocês vão colecionando, criando o vosso museu imaginário, não é? As vossas referências, não é? Vocês vão articulando e combinando para fazer os vossos raciocínios, não é? E provavelmente quando vocês tiverem a idade do CIS, essas referências serão 5. Não é? Portanto, não serão mais do que isso, não é? Percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, é um apuramento, não é? Um apuramento cada vez maior, uma exigência cada vez maior, digamos assim, naquilo que é as balizas do nosso pensamento, não é? Mas há esse território, não é? Esse território virtual, esse território que nos permite avançar, não é? Que nos permite ir tomando decisões, ir selecionando, ir aproximando daqui, rejeitando ali, quer dizer, enfim, combinando, fazendo essas várias combinações. E, portanto, a coisa boa de sermos arquitetos, de facto, é que a gente sai, não é? Sai porta fora, não é? E as coisas estão lá, estão todas disponíveis para a gente olhar, ver, estão a ver, para nós criarmos raciocínios sobre elas. É muito emocionante, não é? Toda a gente já fez quer dizer, já parece que já tudo foi feito, não é? Quer dizer, já alguém põe uma luz assim, fez aqui deu uma resposta assado, um plano além, uma parede livre, uma janela numa esquina, quer dizer, percebem? Então isso é ótimo, não é? É ótimo esse capital que a gente gera depois ao longo da vida, não é? Uma vez eu estava numa mesa, uma coisa assim super reservada, assim, uma coisa da Trienal de Lisboa, mas super reservada. Só 18 pessoas que participavam e ninguém podia contar o que é que se passava ali. Assim, uma coisa até meio insana. E era com um escritor, o Gonçalo M. Tavares, não é? Vocês já ouviram falar. E eu estava muito irritada naquele dia lá com umas coisas que uns colegas tinham falado, às vezes eu irrito-me um pouco, e eu perguntei, esses colegas estavam lá, eu perguntei ao escritor, não é? Eu disse assim, bom, o que é que tu lês? Não é? E ele disse, bom, eu leio os clássicos. Ah, que interessante, tu lês os clássicos. E o que é que define os clássicos? Os escritores que viveram antes de mim. Estão a ver? Não é? Que há uma sede, às vezes, de novidade, que é uma coisa muito impressionante, não é? E quase até... não é? Porque aquela coisa que tu vais para uma mesa com outros arquitetos, eles não querem ser arquitetos, querem ser outra coisa qualquer, querem ser designers, querem ser artistas plásticos, recusam, porque a arquitetura já não existe, já não se constrói. Fica assim, estão a perceber a ideia? Quer dizer, então, o que é que um escritor lê? Os clássicos. Quem diz o que é que são os clássicos? Os escritores que fizeram antes dele. A resposta... O que é que nós recolhemos? O que é que nós escolhemos? O que é que nós colocamos na nossa cabeça como esse tal museu imaginário? O que é que nós vamos visitar, não é? O que é que nós queremos experimentar, não é? Não é? E quem é que definiu quais é que são essas obras que nós vamos colecionando ao longo do tempo, não é? Os arquitetos que estiveram antes de nós. Nós fazemos parte dessa cadeia, não é? Uma espécie de memória que nos é dada, não é? Que nos é dada em mãos, não é? Que nós, obviamente, depois transformamos
no testemunho seguinte, não é? É muito importante essa consciência nos jovens, não é? Oi, tudo bem? Você falou dos arquitetos que foram buscar a arquitetura popular para chegar nessa arquitetura peculiar, e eu queria saber como que se dá em Portugal essa arquitetura popular hoje. Como é que ela está? Sim, a questão do interesse social e então, esse aspecto. Isso é uma pergunta muito oportuna, eu diria. Eu com os alunos, aqui há uns anos atrás, quando foram os 50 anos da publicação, que é a publicação desse trabalho, desses arquitetos, é de 1961. Nem eu estava nascida ainda. E quando se fez os 50 anos, eu pus alguns alunos meus a trabalhar à procura desses, enfim, com as fotografias do inquérito na mão, não é? Procura, em alguns lugares, à procura de como é que estava essa arquitetura popular. E então há uma coisa muito incrível, é assim, há lugares onde ela simplesmente ela desapareceu. Por exemplo, no Algarve. No Algarve, muitas daquelas imagens que estão ali são documentos históricos de uma paisagem que desapareceu. E, no entanto, os arquitetos que faziam aqueles aldeamentos turísticos para o Algarve a partir da década de 60, eles copiavam de forma literal o que estava no levantamento enfim, sobre essa arquitetura, que é uma coisa de doido. Não é? Eles tiraram o que estava lá de genuíno e puseram coisas que são uma espécie de mimética, não é? Enfim, e, portanto, aquilo desapareceu. Nos espaços mais urbanos, aquilo foi engolido. Então, às vezes, tu encontras uma pedra ali, uma janela além, estás a ver, foi sendo engolido. E nas regiões que sofreram um processo dramático, para nós, que é o processo da desertificação da zona interior, não é? Hoje, Portugal, não sei se vocês têm noção, mas Portugal tem a maior conurbação urbana no litoral da Europa. Quer dizer, praticamente a gente tem uma cidade ininterrupta desde Braga, até Setúbal. É uma faixa construída no litoral, uma coisa absolutamente incrível. Não é? Qualquer dia o país não é? Tomba. Não é? E o interior está todo... Então, nessas zonas aí, ela está lá. Ela foi ficando abandonada. Ainda que, às vezes, ela tem processos de reinterpretação assim, interessantes. Aí, às vezes há alguns programas, enfim, e ela serve como um motor de reabilitação. Agora, ela foi muito importante para a cabeça dos arquitetos. Okay? Isso é que é muito... Agora, nós não nos podemos iludir que as condições de vida em que aquelas pessoas que estão no inquérito retratadas viviam eram miseráveis. Percebem? As pessoas viviam em situações desesperadas. Mas, em termos daquilo que os arquitetos tiraram como lição, a ideia da economia, a ideia de funcionalidade, de racionalidade, a ideia, enfim, de uma arquitetura que se adequa, a tal ideia que depois o Alexandre Alves Costa vai dizer que a nossa arquitetura, a arquitetura portuguesa, é a arquitetura da resposta, que é uma coisa aparentemente muito redutora, mas que ele diz num sentido poético, não é? Naquela que serve, não é? Aquela que serve à demanda, não é? Nesse sentido, ela foi muito útil. Agora, também, por outro lado, se os arquitetos não tivessem feito esse trabalho nessa altura, nós hoje não saberíamos como sabemos, porque eles apanharam o país num momento de transformação. Quer dizer, uma década depois seria outra coisa, não é? Aquelas estruturas já não teriam em uso como estavam ainda, portanto, eles já não teriam sido capazes de reconstruir mentalmente muitas daquelas situações que eles viveram. Eles eram equipas de 3. Então tinha um mais velho que liderava, tinha um rapaz, eram tudo homens, não é? Não havia senhoras, naquela altura as senhoras, coitadas, poucas tiravam arquitetura, não é? Porque era muito conotado como uma atividade masculina. Havia um jovem que, para todo o serviço, não é? Que era normalmente um arquiteto tirocinante, quer dizer, um arquiteto que estava num período de estágio,
e depois havia ali um intermédio, portanto era o mais velho, e eles iam pelas aldeias, andavam de motoreta, depois apanhavam, iam pelas aldeias, enfim, traçaram um percurso daquilo que era conhecimento que eles já tinham daquelas regiões, eles iam pela aldeia, depois dormiam lá, comiam com as pessoas, quer dizer, foi uma vivência também que eles tiveram única, não é? Quer dizer, nesse sentido. Porque eles eram urbanos, eles não eram rurais. Muitos deles nunca tinham ido... é preciso ver que nos anos 50 uma pessoa que se formava em arquitetura pertencia à elite, não é? Não era uma pessoa que pertencia à elite. Portanto, os pais, enfim, tinham alguma possibilidade financeira para a pessoa estudar, viajar, etc. Não é? E muitos deles, portanto, não faziam... Também isso foi brutal, não é? Para eles perceberem o atraso. Provavelmente isso motivou também depois a luta antiditadura em que alguns destes arquitetos se envolveram, também esse conhecimento profundo do que eles viram, não é? Da situação em que a população, que as pessoas viviam, não é? Portanto, depois isso também criou uma consciência política também até nesse sentido, é um aspecto que não tem sido muito focado, mas é provável que tenha criado uma consciência política, não é? Porque vivíamos num período de ditadura, também na cabeça desses homens. Muito obrigada e boa noite a todos. Não. Obrigada a eu. Então.